Bom, segundão, tudo bem com vocês? Vamos lá. Ó, capítulo 18, hidrólise salina ou hidrólise de sais. Tá ok? Eu vou pedir para você anotando o resumo para a gente aí, tá bom? Então essa é a ideia, ó. Você vai lá, anota os resumos, que é bom você, esse resumo tá ótimo para a gente poder estudar. Dá uma lida na apostila também é bom, mas aqui pelo resumo a gente consegue chegar lá. E você vai precisar anotar algumas coisas no caderno, tá ok? O que é hidrólise? Hidrólise é quando você olha, toda a reação de ácido mais base dá sal mais água. Hidrólise é o caminho contrário aqui. Quando a gente pega esse sal formado, bota na água, ele vai formar ácido e base de novo. Reparou? Opa, deixa eu descer aqui para ficar um pouquinho, para enxergar. Vamos lá. Aqui, ó. Então, hidrólise de sal é você pegar, ó, toda a reação de ácido mais base dá sal mais água. Nós, químicos, sempre enxergamos sal proveniente do ácido da base. Aí eu coloquei aqui embaixo, se você reparar, eu coloquei aqui embaixo, ó lá, que o IPC. Vamos partir do princípio que todos os sais são derivados da reação entre ácido e base. Para nós químicos, ou para o professor de química, sempre que a gente olha um sal, na realidade a gente enxerga quem é o ácido e quem é a base que deu origem a ele, ó lá. Então, pô, mostrou um sal para mim, eu já sei quem é o ácido e quem é a base que deu origem a ele. E é o que você vai precisar fazer. Você vai precisar o tempo todo. Pô, deu um sal para a gente, eu tenho que saber quem é o ácido e quem é a base que deu origem a ele. Então, o que é hidrólise? É pegar um sal, colocar na água e saber se a solução formada vai ficar ácida, básica ou neutra. Quer dizer, se vai mexer com pH. As questões chamadas difíceis, infazíveis, são essas. Botou o sal na água, botou o sal no solo, num ambiente qualquer. Esse ambiente, essa solução, esse solo vai ficar ácido, básico ou neutro. Então, eu vou ter que saber a origem do sal, quer dizer, quem foi o ácido e a base que deu origem para ele. É isso que nós vamos fazer então em hidrólise. O que é hidrólise? Pegar um sal e dizer se ele, quando colocado em água, ele vai formar uma solução ácida, básica ou neutra. Deixa eu virar a folha aqui. Vou dar um pause aqui, hein? Então, olha só. Aí, eu tive que botar uma revisão para você, que você de repente não lembra mais. O que é uma base forte, o que é uma base fraca? Base forte, formada por elementos do grupo A e 2A. O magnésio não é solúvel em água, então ele é uma base fraca, tá ok? Porque ele não é solúvel. Qualquer outra base é fraca. Então, base forte, formada por elementos do grupo A e 2A. Aí você vai falar assim, pô, Murilo, não é tão forte 2A, mas ou é forte ou fraca pra gente. Forte, 1A e 2A. O magnésio está fora da situação. Qualquer outra base é fraca. E aí você vai ter que anotar esse resumo aí pra gente no caderno. Eu vou precisar de uma tabela periódica, tá bom? Então, ó, você para resolver as questões da apostila vai precisar de uma tabela periódica para saber o grupo dos elementos. Ácido sem oxigênio, olha lá, hidrácido, chamado ácido sem oxigênio. Só é forte cloro, bromo e iodo, do grupo 7A. Só os três. Qualquer outro ácido sem oxigênio é fraco. Vai ter que anotar lá para gente. E o oxiácido, ácido com oxigênio. Olha lá, aqui vai nós, olha só. Como é que eu faço para saber se um ácido, por exemplo, H2SO4 é forte ou fraco? Ah, Murilo, mas tem ácido moderado. Para a gente, se o ácido é forte, se não é moderado e fraco, para a gente está valendo a mesma coisa, tá bom? Porque é o que ele vai causar na solução. Ele vai tornar a solução ácida, básica ou neutra. Então, o ácido forte vai tornar a solução forte. Um ácido fraco ou moderado, a solução vai ficar fraquinha. Então, olha lá, eu pego o número de oxigênio menos hidrogênio. Se for mol igual que 2, é forte. Qualquer outra coisa para baixo, deu igual a 1, deu igual a 0, deu igual a menos 2, é fraco. Então, para a gente, o ácido com oxigênio só vai ser forte se você pegar número de oxigênio menos hidrogênio demora igual que 2. Por exemplo, no caso aqui, ó, H2SO4, ó, 4 oxigênio menos 2 hidrogênios, 2. É um ácido forte. Então, eu vou ter que saber se o ácido é forte ou fraco. E o importante, no ácido com oxigênio, eu vou ter que saber colocar os hidrogênios neles, ó lá. Porque o cara só vai me dar uma parte, ele só vai me dar o SO4, por exemplo, ó lá. Eu vou ter que saber que é 2 hidrogênios que eu coloco aqui por causa desse elemento aqui, ó. Se esse elemento estiver no grupo ímpar qualquer da tabela, eu boto um hidrogênio para ele. Se for par, boto 2, se for P, boto 3. Por exemplo, NO3, olha lá. Quantos hidrogênios eu coloco no NO3? Aí eu vou procurar na tabela periódica se o hidrogênio está no grupo, se o N, o nitrogênio, olha lá, está no grupo ímpar da tabela, está no grupo par ou se ele é o fósforo. Como o N está no grupo, aí você vai olhar na tabela, está no grupo 5A, é ímpar, olha lá, só o hidrogênio está lá a fórmula dele. Tá ok? E o importante aqui também, ó, IPC. Importante pra caramba. Todo ácido orgânico é fraco. Aqui, eu botei um exemplo de um ácido orgânico aí. Se você já estudou isso, provavelmente.
Tá ok? Então, olha, eu preciso saber quantos hidrogênios eu coloco no ácido com oxigênio, porque você vai ter que montar o ácido para poder colocar lá. Por exemplo, chega lá um ácido do tipo ClO4. Olha lá. Como é que eu sei quantos hidrogênios eu coloco aqui? Eu vou ver o grupo dele lá. Como ele está no grupo ímpar, bota um hidrogênio. E se for o PO3? Aí. Se for um ácido formado com PO3, quantos hidrogênios eu coloco? Ó, ele é o P. Lembra, quando é o fósforo, são 3 hidrogênios obrigatórios. Eu tenho que botar os 3 hidrogênios. Para poder depois eu diminuir o oxigênio menos hidrogênio e ver se o ácido é forte ou fraco. Reparou? Aí, exceções. O boro, olha lá, é obrigatório. Por quê? O boro, o silício e o carbono, mas o carbono encaixa aqui. Eles só formam um único oxiácido. Então, toda vez que for um ácido com boro, é 3 hidrogênios, com silício é 4 hidrogênios. Eu tenho que anotar isso no caderno, tá bom? Deixa eu virar a página aqui pra gente. Aí, tá lá a explicação pra gente. Ó, a primeira explicação, ó lá. Se eu pego o NaCl, se eu jogar NaCl na água, eu vou formar um ácido forte, fraco ou neutro? Desculpa, vou formar uma solução ácida, básica ou neutra? Então, primeiro eu tenho que saber quem é a base, quem é um ácido que deu origem a esse sal lá. Eu vou quebrar ele, ó, Na. Então, aqui, ó, o primeiro elemento vai formar a base, o segundo elemento forma o ácido de um sal. Sempre o primeiro elemento forma a base, o que sobrar vai formar o ácido. Então, lá, o Na vai formar a base, eu botei NaOH, e HCl vai formar um ácido. Ó, formou uma base, formou um ácido. Eu vou ter que saber se eles são fortes ou fracos para saber quem manda ou não, mas já vamos ver isso já. Por exemplo, lá, Ca2. Olha lá, Ca2, quebra, ó. O primeiro elemento forma a base, CaO. Ah, Murilo, mas é COH2. Para a gente, a base eu só quero classificar em forte ou fraca. Como é do grupo 2A, ela é uma base forte, olha lá. E vou formar o HI. Aí. Ah, Murilo, mas como é que eu sei que não é 2 hidrogênios, por exemplo? Mesma coisa lá, ó, grupo ímpar, 1 hidrogênio, grupo par, 2 hidrogênios. Se for o P, 3 hidrogênios. Aí só botei um só. E aqui é um ácido forte. Aqui, base forte, ácido forte. Eu tenho que saber, então, a base e o ácido que deu uma origem, que proveniente do sal, se eles são fortes ou fracos. Aí nós vamos ter 3 tipos de hidrólise. Então, anota lá. Eu vou ter 3 tipos de hidrólise. Hidrólise neutra, que é onde todo mundo é forte. Olha lá, os dois são fortes. Vou ter hidrólise ácida, somente o ácido é forte. E hidrólise básica, quando só a base é forte. Então, quem manda no sal, quem manda na formação é que vai dizer se a solução vai ficar ácida, básica ou neutra. Se os dois forem fortes ou fracos, ninguém manda na solução, a solução continua neutra. Se só o ácido for forte, a solução vai ficar ácida. Se só a base for forte, a solução vai ficar básica. Então, quando eu coloco um sal na água, eu vou, por exemplo, lá, eu vou botar aqui o CaI2, que a gente fez lá em cima lá. Aí eu quero saber, o CaI2 vai formar uma solução ácida, básica ou neutra? Primeiro eu quebro, vou formar a base, olha lá, ó. E o ácido? Murilo, como é que eu sei quantos hidrogênio, quantos OH eu coloco também na base? A mesma coisa, se for grupo A, uma hidroxila, 2A, 2 hidroxilas, se for 3A, 3 hidroxilas. Vamos lá. Lá é para hidrogênio grupo ímpar. Grupo ímpar é um hidrogênio, par 2, P3. Aqui normalmente são usados elementos do grupo A, 2A e 3A. Se não for, ele já diz para você, por exemplo, ele diz lá que formou uma base com ferro mais 3. Olha lá, eu vou botar 3 hidroxilas para o ferro. Entendeu? Mas aqui para a gente, a montagem da base é só para você dizer se ela é forte ou fraca. Mas olha só, montei a base e montei o ácido. Ca está no grupo 2A, é uma base forte. E HI, olha lá, só tem três ácidos fortes lá. Cloro, bromo e iodo. Também é forte. Reparou? Ninguém mandou na solução. Se os dois são fortes e os dois são fracos, a solução vai ficar neutra, porque ninguém manda na solução. Entendeu? Por exemplo, se eu passasse para você agora, vou pedir para você montar KBr. Olha lá, se eu colocar o KBr em solução, a solução vai ficar ácida, básica ou neutra? Vou dar um pause aqui, faz aí para gente. Aproveita, pega uma tabela periódica aí. Olha lá. E agora? Vou eu lá, o KBr. Ficou até escrito meio ruimzinho. Deixa eu melhorar meu KBr aqui, ficou meio devagar. Separa, vai formar KOH, vê se você entendeu. E do outro lado, HBr. É isso?
Olha lá. Aí eu sei que K está no grupo A, é uma base forte. E HBr também, ó, é um ácido forte. A solução vai ficar neutra, quer dizer, o pH vai continuar 7. Bom, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui para poder vir explicar agora para vocês a hidrólise ácida e a hidrólise básica, tá bom? Aí eu vou dar um pause no vídeo para fazer outro vídeo para ele não ficar muito grande. Dá um pause aí, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, galera, tudo bem? Vamos nós então para a nossa aula de leis ponderais, tá bom? Anota lá, eu montei um resumo aqui, você anota o resumo aí do que você quiser, tá bom? As leis ponderais que interessam para a gente é a lei de Lavoisier e a lei de Dalton. Elas são utilizadas na estequiometria, tá? Mas como vieram as 4 leis, nós colocamos as 4 lá, tá bom? Então vamos lá, ó. Lei de Lavoisier, simples e direta. Essa lei aqui diz o seguinte, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Por exemplo, se eu for calcular aqui, ó, 2 gramas, olha lá, é 1 vezes 2, 2, 16, 16 vezes 2, 32. A soma das massas dos reagentes não está dando a soma das massas dos produtos, olha lá. Reparou? Olha lá, está dando 34 de um lado e 18 do outro. O que é feito então? É feito o chamado balanceamento. O balanceamento é feito para justamente corrigir ou você, em qualquer reação, obedecer a lei de Lavoisier, que diz que tudo que entra de um lado tem que sair do outro, logicamente, num sistema fechado. Não esquece desse detalhe importante, que se for formar um gás aqui, esse gás vai embora e esse gás tem massa também. Então, a lei de Lavoisier é sempre um ambiente fechado. Então, o balanceamento aqui é feito justamente para você corrigir essas massas. Olha lá, vai ficar 2 vezes 2, 4, olha lá. Vai ficar 4 gramas. Aqui 1 vezes 32 mantém os 32. Se você somar aqui dá 36 e do outro lado 2 vezes 18, 36 gramas. Então a lei de Lavoisier é clara, só para isso. Diz diretamente, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Não pode ter perda, logicamente, isso num ambiente fechado. Tá ok? Então essa é a ideia aqui inicial para a gente. Aí eu chamei a atenção aqui, ó. Olha lá. Vou deixar aqui agora para a gente dar uma olhadinha. Aí, ó. Ocorre sempre em sistema fechado, para justamente o gás não fugir e a massa não ficar diferente. Tá ok? Deixa eu dar um pause aqui para botar uma outra reação, só para a gente ter uma ideia boa. Aí, no caso, a reação. Então, a lei de Lavoisier é só isso. Ela é usada na estequiometria o tempo todo por causa disso. A massa dos reagentes, eu tenho que saber que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Obrigatoriamente, sempre no sistema fechado. No caso aqui, ó, se eu for botar lá, ó, o N vale, ó, H vale 1 e o N vale 14. Olha lá, fica 14 vezes 2, 28 gramas. 1 vezes 2, 2 gramas. Total, 30 gramas dos reagentes. Se eu for colocar aqui, dá 14 mais 3, 17 gramas. Ela não bate. Então, a lei de Lavoisier, você faz o balanceamento justamente para justificar ou para corrigir por causa da lei de Lavoisier. Fazendo o nosso balanceamento lá, ó, bota 1 aqui, tem 2, 2, 2, 3 vezes 2, 6, 3. Aí você corrige lá, passa a ter 28 gramas, mais 6 gramas, 34 gramas. 17 vezes 2, 34. Então a lei de Lavoisier é direta. Obrigatoriamente na estequiometria, as reações, normalmente o Enem já manda balanceado para a gente, mas eu tenho que saber balancear justamente para equilibrar as massas de um lado e de outro de uma reação. Vamos lá para a segunda lei agora. Deixa eu virar a folha. Um pause aqui, hein? Tá aí, a segunda lei que interessa para a gente, por causa da estequiometria, lei de Proust. Tá ok? Ou lei das proporções fixas. Pô, proporções fixas, Murilo, a mesma coisa lá. A primeira coisa eu vou fazer o balanceamento. Deixa eu mostrar aqui as proporções fixas, olha lá. Vamos nós lá, 2, 1 e 2. Então, vou colocar as massas já diretas aqui, tá bom? Olha lá, 4 gramas, 2 vezes 2, 4, 4 gramas, 32 gramas, do outro lado 36 gramas. A lei de Proust diz que se você mexer com a massa de alguém, você mexe com a massa de todo mundo na mesma proporção. Quer dizer, se eu dobrar a massa de hidrogênio aqui, ó, eu preciso dobrar a massa de oxigênio, olha lá. Aí seria a pergunta, que massa que eu vou ter aqui, ó, X? Olha lá, que massa que eu vou ter de água? Então, se eu dobrei, eu dobro todo mundo. Se eu dividir, eu divido todo mundo na mesma proporção. Então, isso é que diz a lei de Proust e isso que nós vamos usar lá na estequiometria. São as duas. A lei de Lavoisier, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E a lei de Proust, se você mexe com a massa de um dos reagentes ou produto,
todo mundo vai ser mexido na mesma proporção. Ó, se eu dobrei, tem que dobrar aqui, ó, 64 gramas. E tem que dobrar aqui também, ó, 72 gramas. É isso aí, entendeu? Essa é a chamada lei de Proust. São as duas que nós vamos usar na estequiometria. As outras duas nós vamos apresentar, logicamente, mas a que se utiliza aqui são essas duas. Lá na estequiometria, elas que interessam para a gente. Logicamente, o cara vai tentar, na matemática, fazer você errar uma questão dessa, ou no enunciado, ver se você erra o enunciado para poder errar a questão dessa. Mas é o que nós vamos usar lá na estequiometria, que é o que interessa para a gente. Imagine você, deixa eu descer aqui um pouquinho. Imagine você se eu tivesse 40 gramas de hidrogênio. Olha lá. Que massa que eu ia precisar de oxigênio para essa reação acontecer e que massa de água ia ser formada? Faz aí para a gente rapidinho a conta. Vou dar um pause aqui. Olha lá, resolvendo. Daqui para cá aumentou quantas vezes? Ó? 10 vezes. Então daqui para cá aumenta 10 vezes. E daqui para cá aumenta 10 vezes. Olha lá. Entendeu? Deixa eu passar mais uma aqui só para chamar a atenção. Aí, voltando lá do pause. Imagina você que tivesse essa reação aqui e eu perguntasse para você o seguinte. Se eu só tiver 7 gramas de N2, que massa que eu vou precisar de hidrogênio, que massa que eu vou precisar de amônia, que é NH3? Olha lá. Vou dar um pause para você resolver essa, para ver se você entendeu. Olha lá, eu tenho essa reação aí, ó. Pergunta, se eu só tiver 7 gramas de nitrogênio, que massa que eu vou precisar de hidrogênio, que massa que eu vou formar de amônia? Vou dar um pause para você resolver aí e eu volto fazendo a correção. Um pause lá, hein? Pronto aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear a reação, olha lá. Primeiro passo, ó. Balancear a reação. Balanceado calcula a massa de todo mundo. Aí eu vou calcular a massa, ó. 14, o nitrogênio é 14, hidrogênio é 1 aqui, ó. 14 e 1. 14 vezes 2, 28 gramas vezes 1, olha lá. 3 vezes 2, ou 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6 gramas. Já vou multiplicando direto lá, 6 gramas. E 14, 17 vezes 2, 34 gramas. Agora sim, a minha pergunta, se eu só tiver 7 gramas aqui, que massa que eu vou precisar de hidrogênio, que massa que eu vou precisar de NH3 aqui, que eu vou formar de NH3? E agora? Ou se eu botar assim, às vezes o cara bota assim, ó, quanto é que vale o valor de X e de Y lá? E aí, será que você acertou? Ó, 28 para chegar aqui, dividiu por quanto? Dividiu por 4. Então, vou dividir por 4 aqui, é chamado proporções fixas, vou dividir por 4 aqui, olha lá. 6 dividido por 4 vai dar 1,5. Aí, x seria 1,5. 34 dividido por 4, 17, 8,5. Aí, seria essa a nossa resposta. Entendeu? Isso é que é chamada proporções fixas, quer dizer, se você aumenta alguém numa proporção, todo mundo aumenta na mesma proporção. Se você divide, todo mundo divide na mesma proporção. Deixa eu dar um pause para falar das outras duas leis aqui. É bom você anotar também esse resumo, né? Essas duas leis aqui, eu vou apresentar, tá aqui a lei de Dalton, embaixo está a lei volumétrica, tá? É mais uma apresentação para a gente, porque elas normalmente não são usadas lá na estequiometria. A lei das proporções múltiplas, o que fala disso, né? Lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas, usada na produção de substâncias diferentes. Quer dizer, eu tenho uma mesma substância numa reação, olha lá, as reações são bem parecidas, formando substâncias diferentes. Quer dizer, eu tenho a massa fixa dos dois aqui, ó, olha lá. Eu vou usar 12 gramas para fazer as reações e eu vou obter substância diferente. Reparou aqui, tem só metade do oxigênio, olha lá, seria 16 gramas para dar o do outro lado 28 gramas, olha lá, certinho. Aí aqui eu tenho O2, olha lá, ao invés de ser 1, ó, seria 32 gramas, somando 44 gramas do outro lado. Então a lei de Dalton é só para isso, para dizer que eu posso formar substâncias diferentes a partir da mesma quantidade de um elemento, ter reações diferentes. Mas ela não é usada para a gente, normalmente não é usada na estequiometria para nós. Ok? Então hoje a aula aqui da explicação é bem rápida, porque o que interessa para a gente é as duas primeiras leis. Tá ok? É a lei de Lavoisier que interessa para a gente, é a lei de Proust. Aquelas duas que nós vamos usar na estequiometria. Isso aqui é a preparação para a estequiometria. E a lei de Gay-Lussac também não vale lá na estequiometria. Ela é uma lei que vale exclusivamente para os gases. Ela diz que a soma dos volumes dos reagentes necessariamente nem sempre é igual à soma dos volumes dos produtos. Por quê? Porque dependendo da pressão e do volume, você pode ter um produto com volume diferente. Só isso. Se você mexer na pressão
e na temperatura de um gás você pode ter ele com maior volume e com menor volume. Mas lá na estequiometria não é usado, lá na estequiometria nós usamos o volume de 22,4 litros da CNTP. Seria só isso pra gente. Bom, só isso não. Vamos passar uma questãozinha aqui para vocês fazerem. Deixa eu dar um pause aqui e passar uma questão aqui. Aí, uma questão típica das leis. Olha lá. Anota lá, vê lá se você acha o valor de x e y. Vou dar um pause aqui, você tenta fazer para ver se acha os valores de x e y aí. Vou dar um pause aqui, tenta fazer, eu venho para a correção. Olha lá, será que você matou o valor de x e y? Quanto é que vale x, quanto é que vale y? E aí? É só você ver ó, o que aconteceu daqui para cá. Olha lá. Aumentou ou diminuiu? Você pode dividir também, ó, 36 por 12. Olha lá, 3. Foi dividido por 3, ou foi multiplicado por 3. Então, multiplica aqui por 3 e multiplica aqui por 3. Ó. Eu posso fazer a regra de 3 também. Aqui é um cara que foi dividido, que multiplicado por 3 deu 132. Mas vou aqui, ó. 32 vezes 3, 96. Olha lá. Já sei o valor de y. Aí. E aí, aqui, Murilo, agora eu posso fazer a conta por aqui. Ó. Já que eu tenho 96, eu podia fazer por aqui. Ó. 32 está para x, 96 está para 132. Olha lá, é montar a regra de 3 e achar a resposta. Esse é um caminho. Outro caminho era somar lá em cima, lá, 12 com 32, 44. Aí. Entendeu? Esse era outro caminho. Quer dizer, qualquer um dos dois servia para a gente. Reparou? E aí? Opa! E agora? Olha lá, é só isso aí. Eu dividi 132. 132. Opa, deixa eu melhorar aqui. 132 dividido por 3. Que vai dar 44. Qualquer uma das duas formas você chegaria lá. Ok? Um abração então. Vamos lá. Agora vocês vão pegar para fazer exercício da apostila. Hoje a aula aqui é curta, mas tem cada exercício lá. Um abração. Qualquer dúvida eu tô lá na plataforma e estou no zap da turma, tá bom? É só perguntar. Beijão. Tchau, tchau.